O Sala de Entrevistas está de volta, você é meu convidado especial deste bate-papo tão legal e hoje nós estamos falando sobre transtorno do jogo, que muitas pessoas podem achar que o jogo ele é inofensivo, dá para se divertir, com certeza o jogo pode ser muito saudável, mas o transtorno do jogo pode trazer prejuízos para a pessoa, para a família, para o convívio social e nós estávamos conversando com a professora Suzane Escura, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Valerie. Ela estava falando com a gente sobre esse assunto, explicando como que uma pessoa age em determinados contextos quando já está dentro do vício, né? Que é essa questão da irritabilidade, do desespero para não ficar longe do celular. Mas também eu queria saber uma coisa bem importante. Existem perfis que são mais suscetíveis para desenvolver esse transtorno do jogo? Quando a gente fala, né, nessa questão de perfis mais suscetíveis, é importante que a gente deixe claro que não é um único perfil que vai se envolver nisso, né? É um problema que é social e pode acontecer com qualquer um, né, com qualquer pessoa. Mas existem sim, né, algumas pessoas que vão ter uma maior probabilidade de desenvolver esse vício, né, que seriam pessoas que têm uma dificuldade maior com a questão de controle de impulsos, né? Quando a gente fala em adolescentes, parece que a gente sempre tem esse foco nos adolescentes, né? Mas não necessariamente a gente tem essa ênfase sem motivos, né? Ou por preconceitos talvez desenvolvidos. É que a fase da adolescência realmente, ela biologicamente, né, cognitivamente falando, ela ainda não tem todo o desenvolvimento, principalmente quando a gente fala em questão de controle inibitório, em controle de impulsos, né? É por isso que os adolescentes só podem dirigir a partir de uma determinada idade, só podem ter acesso, né, também aí a outros tipos de substâncias, enfim, né, quando já são adultos, porque esse sistema, e aí, quando a gente falou antes, né, aqui do intervalo sobre a questão do sistema de recompensa, é exatamente ele que está em desenvolvimento. Então, quando a gente fala sobre a questão de um perfil mais suscetível, se adolescentes entrarem em contato com o jogo, a tendência de se viciarem é muito maior. Né? E aí quando a gente vai pensar nessa dificuldade de controle de impulsos, talvez uma pessoa um pouco mais, né, ansiosa ou às vezes passando por dificuldades financeiras muito intensas, né, pode ter acesso a isso e aí acabar se envolvendo e não conseguir sair daquela situação, né? Então nós temos sim situações de populações um pouco mais vulneráveis a isso. E algo que nós conversamos no primeiro bloco, que talvez, não sei, se você não viu ainda o primeiro bloco, não deixe de acompanhar também no YouTube, que tem bastante informação. Mas é bom a gente frisar que é qualquer tipo de jogo que nós estamos falando, né? As pessoas, quando a gente fala jogo agora, tá em alta a questão dos jogos de azar. Mas os adolescentes também têm acesso a jogos online, né? Videogames. A cada semana, a cada dia lança um novo. E isso não se restringe apenas a jogos virtuais. Qualquer tipo de jogo pode causar dependência. Exatamente. E é importante também mencionar isso, porque às vezes a gente pensa que a questão do transtorno do jogo, ela vai estar envolvida apenas com os impactos financeiros, né, que eles podem trazer enquanto prejuízo ali para as nossas vidas, né? Porque quando a gente pensa nos jogos de azar, sim, né, acho que além de todos os outros impactos que a gente discutiu, tem também essa questão, né, de perdas de bens materiais, né? A gente tem situações aí de pessoas que perdem casa, veículo, né, outros bens, se endividam, né, acabam precisando aí de muitos empréstimos para conseguir lidar com a situação e acaba trazendo impactos financeiros ali para as famílias, né? Mas quando a gente pensa em jogos que não envolvem dinheiro, a gente tem outros impactos, né? Que é um pouco dessa questão que a gente também mencionou ali no bloco anterior e acho que, né, é importante também mencionar as dificuldades de concentração, né? E os prejuízos que isso vai trazer para a vida da pessoa no dia a dia, né? E o jogo, a gente conversou antes de começar o programa, ele também é uma questão muito social, né? Tudo que a gente tem envolve jogos, se a gente for pensar, né? A gente tem o futebol, que o pessoal gosta bastante, um jogo em família. Então, o jogo, ele se tornou parte da nossa cultura. Inclusive, agora, eu estava vendo uma matéria sobre isso, achei muito interessante. Os aplicativos de e-commerce também têm jogos agora para você ganhar descontos dentro do próprio aplicativo. Então, se a pessoa ela já tem um vício em compras online,
Aí, de repente, é a primeira janela que abre ali no aplicativo, tem um jogo para você ganhar desconto, para você ganhar uma recompensa. Isso é uma forma também de incentivar outros vícios, não é, professora? Exatamente. É um circuito como um todo que é difícil, às vezes, a gente ficar imune, né? Por isso que a gente retoma aquela questão, né? Que não é uma pessoa em específico que pode desenvolver isso, né? Mas você estando exposto a essas situações, a chance da gente se vincular àquilo e às vezes não conseguir perceber que está dentro daquela situação é muito grande, né? E eu queria saber como que funciona o tratamento dessas pessoas. Realmente para de jogar, simplesmente fica longe do celular que você vai conseguir sair. Será que é possível fazer esse autotratamento em casa? Impossível não é, né? Tem uma palavra que a gente sempre fala muito na psicologia que é depende, né? E no direito também, né? Depende de várias situações, né? De várias variáveis ali dentro daquele contexto. Mas a dificuldade, talvez, da pessoa conseguir fazer isso por conta própria é muito grande porque ela é estimulada e chamada o tempo inteiro para voltar. Então, a gente também já tem registros, né? Tanto na literatura quanto de pessoas, de fato, né? Que procuram às vezes o atendimento profissional, relatando que eu tentei várias vezes, eu apaguei o aplicativo, eu desvinculei a minha conta, eu tirei o cartão, mas ainda assim, às vezes vem uma notificação, às vezes é no momento em que eu estou um pouco, talvez ali, mais abatido, mais vulnerável emocionalmente, e aí vem aquela informação, vem aquela, né, aquele chamado para eu voltar para o jogo e eu acabo voltando. Então, a questão de ceder, né, diante dessas atrações que a indústria, né, de modo geral, aí dos jogos traz, ela é muito intensa e é difícil da gente controlar sozinho, né? Então, é bem importante quando a gente pensa na questão do tratamento, né, ou da melhora, talvez, desse processo como um todo, buscar ajuda profissional, né, ter aí a questão do apoio familiar também, ou, né, de pessoas que sejam da sua confiança, para que você possa expressar aquilo que você está vivenciando, né, de você não ser julgado o tempo todo sobre isso. Então, as pessoas, né, que convivem com alguém que está passando por essa dificuldade, é importante a gente não ficar punindo, né, julgando, dizendo que aquela pessoa é culpada por aquela situação que ela se colocou. Existe, sim, uma responsabilidade, né, mas não é unicamente da pessoa, né, existem vários outros aspectos. Então, o reconhecer que precisa de ajuda também é importante, né? E aí a gente vai pensar em inúmeras formas para esse tratamento. Um acompanhamento, porque se nós formos pensar, a aquisição, né, desse vício do jogo, ela aconteceu num processo, né? Não foi de um dia para o outro, foi com várias semanas, né, vários dias, enfim, ali de jogos, várias horas, né? Então, o processo de dessensibilização desse vício, ele também é contínuo e um pouquinho demorado, né? Então, às vezes vai precisar da ajuda do profissional. Uma sugestão que eu também passo, assim, para as pessoas talvez excluir a conta de e-mail. Porque às vezes você baixa, você exclui o aplicativo, você exclui alguns sites, enfim, ali, mas o seu e-mail ainda fica vinculado. E aí, de vez em quando, vem, sentimos a sua falta, a gente está com uma nova oportunidade. Promoção imbatível, às vezes, né? Exato, né? Olha, a gente tem um super cupom de desconto aqui para bônus você. maravilhoso. Exato. Então, entre e jogue só um pouquinho que você vai ganhar tanto, né? Então, sempre vem algo muito atrativo. Então, exclui a conta, se puder, talvez até trocar de número de celular, né? Claro, dependendo das condições da pessoa, mas seria bem importante para resetar e aí não receber esses estímulos para a pessoa voltar a ter o acesso, né? E é impossível ter uma recuperação completa? Não, não é impossível. A gente tem, né, vários casos de pessoas que conseguiram. Inclusive, uma das formas também de se buscar ajuda, de se buscar auxílio, né, é dentro da forma virtual. Assim como tem o jogo virtual, o auxílio também pode ser virtual, né? Existem inúmeros profissionais que atendem virtualmente, né? A gente sabe que às vezes você aí que está em casa tem vergonha talvez de procurar auxílio aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, então todo mundo vai ficar sabendo, né? Enfim, por mais que existem questões aí éticas que precisam ser cumpridas, às vezes há esse receio, né? Então existem plataformas seguras
por favor, não inteligência artificial, tá? Porque ela não é humana, ela tem outras questões envolvidas ali também, né? Então precisa ter muito cuidado com isso. Mas existem profissionais que atendem dessa forma, existem grupos, inclusive se você pesquisar aí, né, nos sites, enfim, existem grupos de famílias ou de jogos anônimos para você conseguir auxílio. Como se fossem aqueles grupos vinculados ao uso de bebida alcoólica, né? Para auxílio ali na recuperação, tem também já para a questão dos jogos virtuais. Que interessante. Então se tornou uma coisa muito maior do que a gente imaginava, né? Porque essas pessoas precisam realmente de um grupo de apoio para continuar o tratamento. Exatamente. E eu queria perguntar sobre essa parte do tratamento que você disse, a questão de não responsabilizar a pessoa. E nos casos, por exemplo, mais delicados, quando a pessoa já tem um prejuízo financeiro muito alto, já perdeu familiares, né, marido, esposa, está numa situação gravíssima, como fazer o tratamento também dessas outras áreas da vida, né, que acabaram impactadas por esse vício? Nesse sentido, a gente tem inclusive outros pontos que são preocupantes, que é quando essa situação já está muito extremada, às vezes havia algumas situações de desesperança, de às vezes a pessoa não ter mais motivação alguma para continuar ali, né? Então é algo bem arriscado. A gente pode pensar na necessidade de envolver um acompanhamento e uma adaptação ou uma mudança no contexto familiar, né? No contexto de vida da pessoa. Então, não só ela buscar o auxílio, porque senão, né, às vezes ela vai conseguir desenvolver algumas habilidades para lidar com aquilo, mas a partir do momento em que ela volta para o mesmo contexto, ela vai receber, às vezes, julgamento, às vezes uma responsabilização muito alta, né, com relação a, né, olha todo o prejuízo que você trouxe para a gente não quer mais você aqui, né, enfim. Então, precisa ter o envolvimento de outros atores que são importantes ali dentro do processo e não unicamente da pessoa, né? Para que ela consiga se restabelecer aos poucos dentro daqueles ambientes, né? E em casos mais graves, do que esse vício pode levar essa pessoa, assim, falando especificamente de saúde? A gente pode ter a questão, né, de uma desmotivação, talvez, de continuar viva, né? A gente pode ter a necessidade, talvez, inclusive de uma medicação, né, do uso da medicação ali por conta desse vício, né, em situações muito extremas que a gente já observa na literatura também, né, atual, às vezes é necessário um internamento psiquiátrico também em decorrência de prejuízos muito acentuados que essa pessoa pode desenvolver, né, a partir do vício. Mas falando, né, de uma forma positiva, a gente sabe que tem muitos prejuízos, mas vamos finalizar com uma mensagem. É possível, sim, vencer isso, não é mesmo, professora? Sim. É possível, né? Eu acho que com o apoio das pessoas que realmente importam, né, para vocês, é possível conseguir se afastar um pouco disso tudo e, aos poucos, também não ter mais o acesso a isso, pensando, né, em minimizar aí os prejuízos que os jogos podem trazer para a sua vida, né? Existem outras coisas que você pode e que, com certeza, você consegue ter acesso para melhorar a sua qualidade de vida, que não necessariamente um jogo, né? Um momento de bem-estar com quem importa para você, para quem, né, com pessoas que você ama, um momento de pensar no momento presente, no aqui, no agora, né, nas coisas importantes e valorosas que você tem, né, dentro aí do seu contexto de vida. Não necessariamente você precisa do jogo para ter essas recompensas, né? Acho que também a gente associa o jogo como, as pessoas podem associar como um prazer, mas há prazer em muitas coisas, né? Não somente nisso. Exatamente. E eu queria também só dar uma frisada no que a gente falou, que a professora falou da questão de tirar o e-mail ali, né? A conta. Eu estava pensando aqui também a questão de parar de seguir pessoas também nas redes sociais que influenciam, que te levam para isso. E amigos, né? Às vezes a gente tem aquele convívio com uma pessoa que também gosta, que fazia junto, estava sempre ali. E essa influência pode também ter um efeito na sua vida, né? Exatamente. É aquela questão de você fazer pequenas adaptações no teu contexto, né? Então, se você reconhece que é necessário, né? Você começou a entender que aquilo está te impactando muito e eu preciso, né, sair disso, esse contexto ele vai ser muito importante, né? Porque aí, de novo, aquilo que a gente falou lá no início, a culpa pelo vício no jogo, ela não é só tua, né? É uma responsabilidade sua com várias variáveis ali envolvidas.
Então, as redes sociais, né, com essas comparações muito grandes, impacta demais. Essas pessoas que talvez estão junto ali contigo só por causa do jogo ou só por conta, né, desse envolvimento com o vício, precisam ser mudanças feitas, né, precisam ser mudanças pensadas aí dentro do teu contexto. E uma outra questão que a gente fala também, né, dentro da teoria e da psicologia, é que quanto mais talvez difícil ou mais complexa é uma tarefa ou algo que a gente vai fazer, mais a gente tem uma tendência de desistir, né? Então, por que não pensar isso com relação ao jogo? Se eu for pensar em coisas rápidas e fáceis ali do jogo, eu me envolvo naquilo e eu me vicio cada vez mais. Então, não deixa o seu cartão de crédito cadastrado ali dentro, né? Porque aí quando você vai jogar, nossa, eu tive a vontade, veio a notificação, eu vou jogar. Mas aí eu preciso pagar um valor. Então, você vai ter que sair da onde tu tá, que de repente é no teu sofá confortável em casa, ir até um lugar da casa onde você tem o teu cartão, digitar o número do cartão, o código e tudo mais. Então, assim, só de pensar na complexidade dessa tarefa, vou deixar para depois. E aí, às vezes, a gente acaba não cedendo a essa questão do vício, né? Então, dificultar esse acesso. Exatamente. Professora, quero agradecer por esse bate-papo tão legal. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer esse assunto de uma forma leve e acessível, que eu acho que é o importante. Hoje em dia a gente fala de termos muito técnicos quando se trata disso, mas é uma coisa simples que pode mudar a vida de alguém, e eu queria agradecer por esses conselhos e dicas tão importantes. Eu quem agradeço, né, Valerie, e as pessoas aí de casa também pelo tempo, pela atenção, né, pela abertura. Eu vejo e reconheço, né, como muito importante a mobilização do programa para a gente discutir sobre essa temática, né, então só agradecer realmente e me colocar à disposição, né, caso seja necessário. Será sempre bem-vinda, as portas estão abertas. Obrigada. E eu quero agradecer a você também, que acompanhou o nosso programa, que ficou aqui até o final e pôde entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu tenho certeza que você vai poder ajudar outras pessoas que estão passando por isso, porque é de uma forma sutil que o vício vem acontecendo e a pessoa se vê presa dentro dessa condição. Mas quanto mais a gente espalhar a informação, nós conseguimos ajudar essas pessoas, e você é o meu parceiro nisso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu te espero no próximo programa. Até lá!